Meu povo, como havia prometido, o nosso amigo João Pedro já está aqui no estúdio da Rádio FM. Nós vamos iniciar um bate-papo. Vamos falar da sua experiência lá nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no governo do estado. Vamos também comentar sobre política e é um assunto que porventura surgir aqui no decorrer do nosso bate-papo. Queremos aqui desejar ao João Pedro boas-vindas, mais uma vez é um prazer recebê-lo novamente aqui no Jornal da Manhã, né, e especialmente se tratando por ser a primeira entrevista de 2024, vamos ter essa conversa aqui com exclusividade através do Jornal da Manhã. Bem-vindo, João, fique bem à vontade aqui para expressar as suas opiniões e a gente conversar sobre política e, claro, você contar as suas experiências. Bom dia, Marcos, bom dia, Roger, bom dia a todos de Palma de Monte Alto. Um abraço para a Cássia, não está aqui no estúdio, mas um abraço também. Marcos, é uma grande felicidade poder conceder a primeira entrevista aqui no seu programa, né? Porque aqui acaba não sendo uma entrevista, acaba sendo um bate-papo, fica mais descontraído, mais fácil, a gente acaba tendo mais tempo de dialogar, de conversar, de expressar as ideias, até debater até outro assunto que não seja só política, que não seja só a experiência no estado, mas, por exemplo, às vezes que eu vim aqui, a gente acaba tocando em outro assunto, sempre surge alguma conversa. Não é algo mecânico, né? E a gente acaba conversando e vai ser assim. Então, para iniciarmos aqui o nosso bate-papo, a gente gostaria que você nos contasse como é que está sendo a sua experiência lá no governo do estado. É você que foi convidado a participar da equipe de transição do governo, né? E por lá acabou se firmando, né? Sendo convidado a participar dessa equipe, né, do governo do estado e desempenhar lá o seu trabalho, sendo, portanto, nomeado no cargo na qual você exerce no dia 13 de fevereiro. E aí nós e os nossos ouvintes, os montealtenses, querem saber como que está sendo essa experiência lá no governo do estado, como é que é o seu trabalho, o que você desenvolve por lá e quais benefícios o município de Palmas de Monte Alto pode estar recebendo com a sua presença lá no governo do estado. Olha, Marcos, quando eu fui para Salvador para participar da equipe de transição, o meu partido me indicou para a equipe de transição do estado na área de mobilidade urbana. Como eu sou formado em arquitetura e urbanismo, aí me convidaram para ir lá durante o período de transição e a condição era que não conversasse nada, que fosse algo que seriam poucas pessoas para participar da transição, porque apesar que era o mesmo partido no governo, o mesmo grupo, mas iria ter uma pequena transição e algumas pessoas iriam participar. Nisso eu fui convidado para fazer essa participação lá na equipe de mobilidade urbana, indicado para o meu partido, e no relacionamento ali com as pessoas. E aí começou-se um burburinho de quem iria assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, de Desenvolvimento Econômico do Estado. E aí acabou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado ficaria com o PSB. E aí, quando eu soube daquela notícia, eu já cocei a cabeça. Eu falei, rapaz, o negócio aqui vai ficar mais sério do que eu estava imaginando. Porque minha experiência quando eu saí para fazer faculdade, Marcos, de ficar longe de Monte Alto, foram 5 anos longe de Monte Alto, mas durante esse período, o mais longe que eu consegui ficar de Monte Alto foram 4 meses, né, quando eu estava na faculdade. Porque eu tenho uma mania eu corto cabelo em Monte Alto, às vezes o cabelo fica até grande em Salvador, mas eu não deixo de vir para Monte Alto, cortar o cabelo, de fazer minhas coisas em Monte Alto, mesmo no período de faculdade, e agora também não foi diferente. E aí agora, quando o Ângelo foi escolhido pelo governador para assumir a secretaria, precisava de pessoas de confiança que tivessem uma formação para assumir os cargos. E aí o partido me convidou de fato a assumir a coordenação de engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que é a secretaria que cuida da parte industrial do Estado, não só indústria, mas também comércio, mineração. E hoje também toda essa transição energética que a gente vem tendo no estado da Bahia é gerido por essa secretaria. E aí nesse convite de ficar lá, antes de aceitar, conversei com várias pessoas, né, da equipe, conversei com
com a advogada, conversei com a mulher que senão ia brigar comigo, que fiquei distante. Conversei com algumas pessoas da família. Conversei até com o padre Lauro, na época, aconselhando como é que seria essa distância de Palmas de Monte Alto. E no fim a gente aceitou a proposta de compor o governo. E para explicar às pessoas o que eu faço, eu coordeno todo, é a maior equipe técnica da secretaria hoje, eu coordeno, e a gente tem o dever hoje de praticamente abrigar novas indústrias do estado dentro aqui, aprovar os projetos. Por exemplo, a nova fábrica de carros elétricos do Brasil que chegou agora na Bahia, lá no Polo de Camaçari, a BYD. A BYD passou por minha mesa o processo da BYD para se instalar o novo complexo no lugar da antiga Ford, em Camaçari. E uma coisa que me deixa muito alegre, Marcos, é assim, que eu vi de perto vários processos e, como eu sempre comentei com os técnicos, no final aqui a gente não pode olhar como apenas um processo burocrático que a gente está aprovando uma empresa, a gente não está aprovando aqui apenas uma nova indústria no estado, a gente está fazendo com que na ponta um pai de família tenha uma oportunidade de trabalhar, uma mãe tenha a oportunidade de trabalhar. A gente tem, na primeira reunião eu logo falei com os técnicos, a gente tem que olhar que no fundo aqui não são só papéis, não são só plantas, não são só indústrias. São formas de gerar emprego e garantir renda para as pessoas. E logo quando eu iniciei lá, Marcos, eu falei com o pessoal, deixei logo claro, olha, eu sou arquiteto e urbanista, por vocação, formei, mas eu fiz uma opção de vida pela política. Nunca escondi dos técnicos que trabalham comigo. E eu falei com eles, a forma de me relacionar com vocês é a forma que eu trabalho na política. E assim, meu corpo de equipe, da minha equipe, 9 da equipe, 9 servidores são efetivos do Estado. O que menos tem tempo lá, tem 40 anos de Estado, são pessoas altamente capacitadas, engenheiros, arquitetos, administradores, sociólogo. Eu tenho lá uma formada em arquitetura e em engenharia, as duas formações em uma pessoa só. Então assim, eu tinha uma equipe perfeita para trabalhar, com muita experiência no estado, que me ajudou muito, eu aprendi muito com eles. E assim, tudo que eu tenho aprendido lá, Marcos, eu falo porque a grande contribuição é o que eu penso para Monte Alto. O grande gargalo hoje de Palmas de Monte Alto é a geração de empregos. Então essa oportunidade lá vai tocar na ferida principal de Palmas de Monte Alto, que é gerar empregos fora da prefeitura. Eu acredito que se a gente der um passo em Palmas de Monte Alto de gerar a oportunidade para as pessoas fora da administração pública, fora diretamente da prefeitura, um grande salto pode acontecer em Palmas de Monte Alto. E eu aprendi de perto como isso pode acontecer, e eu acho que a grande contribuição é trazer toda essa experiência agora para aplicar no nosso município. Então assim, a gente, logo em breve, eu vou pedir minha exoneração do cargo, porque a lei de desincompatibilização obriga, né? E estarei de fato aqui em Palmas de Monte Alto para colocar a serviço da população de Palmas de Monte Alto. Certíssimo. Então, vamos já entrar aqui no assunto. Você já, inclusive, antecipou, né, alguma coisa. E a gente quer saber, João, porque nós moramos numa cidade pequena de interior, né, e a gente sabe que a política nos municípios pequenos não param. Termina aqui agora uma eleição e aí já continua os 4 anos, a política ali sempre viva, né, no cidadão. E a gente sabe que surgem bastantes rumores nas cidades, né, e Palmas de Monte Alto não é diferente. E a gente quer saber de você, João Pedro, para essa eleição de 2024, que haja visto que em 2020 você colocou seu nome à disposição, né, disputou a eleição de 2020, onde teve mais 2 candidatos, o atual prefeito Manuel Rubens e o Fernando Laranjeira, que já foi prefeito aqui no nosso município, e nessa ocasião você obteve 2.743 votos. Na eleição de deputados de 2022,
né, os deputados a qual você apoiou também tiveram uma votação bastante expressiva. Eu acredito que até por esse motivo, né, você, o seu partido, tenha o convidado a participar dessa equipe de transição do governo do Estado e um embalo para que você esteja adquirindo toda essa experiência, essa atividade que você desenvolve hoje lá no governo do Estado. Mas me diz aí, diz aos nossos ouvintes, João Pedro, pretende ser candidato agora em 2024, porque você já disse que vai pedir exoneração, né, para poder buscar objetivos maiores aqui em Palmas de Monte Alto. Então, com a sua fala, você está afirmando que você é pré-candidato à eleição agora de 2024 em Palmas de Monte Alto. Marcos, diante de toda a trajetória que você colocou aqui uma parte e diante de tudo que a gente vem construindo no nosso projeto e diante de tudo que a gente ainda tem para entregar em Palmas de Monte Alto antes do período da eleição, não há como hoje eu dizer que não sou pré-candidato, né? Eu sou o primeiro político da história de Palmas de Monte Alto, né, que não foi eleito e mesmo assim, até isso também, né, até entre os eleitos, é o primeiro a participar diretamente da administração do governo estadual. Na história do município de Palmas de Monte Alto, eu fui o primeiro a sair e ocupar um cargo no centro administrativo da Bahia, de estar ao lado do governador do estado, ao lado dos secretários de estado, justamente cuidando do desenvolvimento da nossa Bahia. Eu sou o primeiro político de Palmas de Monte Alto a participar de um diretório estadual do seu partido. Antes mesmo da eleição de 2022, em março de 2022, prevendo ainda até o período eleitoral, eu fui eleito para ser membro do diretório estadual do meu partido. Eu até brinquei com o presidente do meu partido, Igor, a qual eu mando um abraço aqui, que sempre está nos corres aqui comigo. O seguinte, aqui no município de Palmas de Monte Alto eu sou vice-presidente, né? Igor é o presidente, e quando eu fui para o Congresso Estadual, eu até brinquei com o pessoal, Igor até falou comigo assim, eu acho que vão te colocar no diretório na parte da juventude. Aí acabei que fui parte do diretório e estou hoje parte do diretório estadual do meu partido. Eu talvez seja o político de Palmas de Monte Alto hoje que não mantém uma relação só em Palmas de Monte Alto. Graças a Deus hoje eu tenho uma relação partidária e política, né, no estado da Bahia inteiro. Marcos, hoje eu conheço nossa Bahia aqui, eu estava fazendo as contas, foram mais de 40 municípios que eu visitei durante esse ano, não só trabalhando, como fazendo política também, montando diretórios, estruturando o partido em alguns municípios, tarefa dada ao partido, de sentar, dialogar e construir candidaturas em outros municípios. Então, assim, a política, como eu fiz uma escolha de vida pela política, e o pessoal do partido, a deputada federal Lides da Mata, que é presidente do meu partido, o PSB, ela compreendeu e viu que eu não estou na política por benefício próprio, por benefício de um grupo. Eu estou na política porque eu gosto de fazer política. Eu gosto de dialogar, eu gosto de levar soluções, e isso se estende a mais do que só Palmas de Monte Alto hoje. Eu tenho uma relação de fazer, ontem mesmo, um pessoal de outra cidade, que eu não vou adiantar o nome, mas é um pouquinho distante daqui, entrou em contato comigo com a vontade de oferecer também uma nova alternativa à política daquele município. E aí conversou comigo, eu falei, não, pode contar comigo, nós iremos criar a comissão aí do PSB para garantir que vocês disputem essa eleição. Então, assim, essa experiência se tornou maior. E diante dos resultados, se você for parar para pensar, que na eleição de 2020, Marcos, como você colocou aí, 2.743 são 20% dos votos. Mas tem que lembrar o seguinte, eu disputei a eleição com o atual prefeito, que estava na reeleição e buscando seu 4º mandato, com o ex-prefeito, que já havia sido prefeito 3 vezes e estava buscando o 4º mandato. A primeira eleição que ambos disputaram em Palmas de Monte Alto foi em 89. De lá para cá, ambos construíram uma grande trajetória na política de Palmas de Monte Alto, e eu reconheço isso, que são 2 nomes ainda fortes na política de Palmas de Monte Alto por conta de todo o período. Mas se você observar que um jovem, né, que iniciou a eleição passada, um jovem que só tem um coração
uma vontade naquela eleição passada de oferecer a Palmas de Monte Alto um novo caminho, com todo um grupo de pessoas que nunca haviam também disputado a eleição, né? A gente tem que dizer que o nosso grupo na eleição passada todos nós eram iniciantes, novatos na política, e tivemos um grande êxito. Marcos, olhando os dados de Palmas de Monte Alto, todas as vezes que tivemos mais de 2 vias, de 2 alternativas em Palmas de Monte Alto, a terceira colocação da eleição, o máximo que já se conseguiu chegar em Palmas de Monte foi 1,33 ou 1,22, para não falhar a memória. Sair disso para 20% dos votos é uma votação expressiva, um grande avanço, na verdade. Um grande avanço do município. E isso mostra também que as pessoas de Palmas de Monte Alto têm deixado de lado as paixões, têm deixado de lado só os interesses pessoais e têm buscado uma nova alternativa na política de Palmas de Monte Alto. Eu olho sempre assim, as pessoas de Palmas de Monte Alto têm que entender agora que o momento é de olhar para frente, pensar nas próximas gerações, reconhecer, eu sempre digo isso, reconhecer. A gente conversa nos bastidores também, Marcos, a gente tem uma relação até fora da rádio, a gente bate um papo de vez em quando, e você sempre me vê dizendo isso, que a gente reconhece o que foi feito, não só pelo atual, mas com o ex, ou com todos os outros, né? Às vezes eu acho até que as pessoas de Palmas de Monte Alto não reconhecem, mas Palmas de Monte Alto já se passaram por Palmas de Monte Alto, 11 pessoas que foram prefeitos em Palmas de Monte Alto. E toda essa trajetória, e tivemos grandes obras no município de Palmas de Monte Alto que devem ser reconhecidas. Eu vou citar só uma questão histórica aqui, que é uma reparação até histórica, porque as pessoas não sabem, mas toda a infraestrutura de Palmas de Monte Alto, dos bueiros, que a gente fala os bueiros de Palmas de Monte Alto, ali no centro, que tem ali na Travessa Humaitá, que tem ali na Travessa Firmina Badaró, que tem ali perto da Praça da Quadra, onde a gente chama ali na Bica, aqueles pedaços ali, aqueles pontilhões ali, todos foram feitos por Tarcílio Brandão, né? Que hoje a história quase não conta, mas foi feito em seu mandato. A primeira rua calçada em paralelepípedo de Monte Alto foi no mandato do seu Tarcílio. Então, assim, a gente, às vezes, não reconhece que a história é uma construção de várias mãos. São várias pessoas que contribuem para fazer e chegarmos onde estamos hoje. Porém, é como eu sempre digo, precisamos olhar para frente, precisamos fazer um a mais em Palmas de Monte Alto. Muitas das vezes as administrações, não só aqui, e agora eu falo aqui de uma forma até, como eu falei, olhando a política como um todo no nosso estado, as administrações, Marcos, são feitas muito assim, o feijão com arroz do todo dia, o básico da administração, e não se investe muito em políticas públicas. Eu acho que o grande diferencial nosso, por toda essa administração, por tudo que a gente quer trazer para Palmas de Monte Alto, é oferecer um choque com políticas públicas para mudar a vida das pessoas. Eu acho que não é só a administração, não é só manter uma zeladoria do prédio tá bem cuidado, da escola tá bem arrumada, não é só a estrutura física dos locais, mas também cuidar das pessoas, dos servidores. A gente precisa rever o plano de carreira dos servidores, Marcos, do município de Palmas de Monte Alto. A gente precisa rever os concursos públicos, a gente precisa de agente de saúde, que não temos hoje no município. Algumas áreas estão descobertas porque não tem agente de saúde e precisa fazer o concurso público. Sem dúvidas. E então, assim, a gente tem hoje vagas para professores que precisam ser preenchidas através de concurso público. A gente tem vagas aí de psicólogos e todas as outras áreas hoje, que a gente tem a vaga hoje no município, mas precisa se fazer concurso público. Eu lembro que o último grande concurso público de Palmas de Monte Alto vai fazer 20 anos, fez 20 anos agora, foi em 2004. Teve outro em 2008, mas o último grande que preencheu um grande número de vagas fez 20 anos. Então a gente precisa olhar para se atentar a isso. Certíssimos. Vamos ouvir de João Pedro, se ele já deixou bem claro, né? Você é pré-candidato a disputar as eleições agora, esse ano de 2024. Nós vem trabalhando para que isso alcance o seu patamar, que é um dia ser prefeito aqui de Palmas de Monte Alto. E, João, nós sabemos, como eu havia dito no bloco anterior, que existem vários murmurinhos. E um desses rumores que circulam pelas ruas da nossa cidade
é de que João Pedro não iria mais estar vinculado ao partido a qual hoje é filiado, né, que é o PSB, que você iria sair do PSB e se filiar em um outro partido. Procede essa informação? Marcos, eu tenho uma relação, como eu falei, eu sou o único político de Palmas de Monte Alto que é membro do diretório estadual do seu partido. Eu, ao longo desse período, além de ser membro do diretório, como eu já contei aqui, eu trabalhei construindo o PSB em outros municípios. Então, assim, não há possibilidade nenhuma hoje de eu deixar o meu partido, o PSB, do qual eu sou membro do diretório estadual, né, do qual eu tenho uma inteira confiança de tomar qualquer decisão da presidência estadual do meu partido. Só para você ter uma ideia, Marcos, eu virei membro consultivo do diretório estadual quando acontece aqui na nossa região, as cidades próximas aqui. Qualquer pessoa que procura o PSB, eles me acionam para saber se pode entregar o partido, se é de confiança, qual é a relação. Então, assim, não há hoje, depois de toda essa relação construída com o meu partido, deixar o meu partido. Então, podem ter certeza que eu disputarei a eleição, estarei na eleição de 2024 pelo mesmo partido, pelo PSB, né, o 40. Lembrar aqui porque o outro é D e o outro, um é B. Então a gente tem que lembrar. Existe essa pequena confusão, que é o PSB, B de bola. Certíssimo. Olha, outra questão que a gente sempre ouve falar, né, e o principal fator sempre é a política, e nós temos que saber diretamente do principal interessado e do nome que é vinculado a essas informações. Informações extraoficiais, preliminares, indicam de que João Pedro teria tido um contato com o atual prefeito Manuel Rubens e acertado com ele um acordo para que você saísse vice na chapa dele, né, na verdade, com o candidato que o prefeito iria indicar, iria apoiar para disputar a eleição, que a gente até então não sabe quem que vai ser o candidato que o prefeito irá apoiar para disputar a eleição 2024, mas que já estaria acertado de que você, por intermédio do governo do estado, do PT, teria aceitado sair candidato a vice na chapa apoiada pelo atual prefeito Manuel Rubens. Olha, Marcos, essa informação não procede, até porque assim, eu e o atual prefeito tivemos sim uma conversa. Ele até o mesmo confirmou isso aqui numa outra entrevista à Visão FM. A gente teve uma conversa, mas a gente dialogou muito sobre o município de Palmas de Monte Alto. Não propriamente a gente falou de uma união, mas a gente falou de gestão, a gente falou dos desafios do município de Palmas de Monte Alto, de alguns entraves que precisam ser superados na administração pública de Palmas de Monte Alto. Foi um diálogo muito cordial, né? Eu e o atual prefeito, a gente tem uma relação que às vezes as pessoas estranham por tivermos sido adversário, né, na eleição passada. As pessoas acham que a gente tem que ficar se digladiando o tempo todo, né? Brigando. Não é assim. Eu e o prefeito, eu lembro que a primeira vez que a gente conversou foi em 2012, de lá para cá a gente sempre manteve um diálogo muito tranquilo, mas assim, união propriamente não, e é impossível até o prefeito me fazer uma proposta dessa, porque até o momento, então, nem candidato o grupo do prefeito tem. Então, assim, as pessoas, Marcos, eles estão muito alvoroçadas e adiantando o processo eleitoral. Essa conversa de formação de chapa, de como vai se dar o processo eleitoral, ainda vai se dar lá na frente. A gente está só no momento da janela partidária, mas formação de chapas é entre 20 de julho e 5 de agosto, que é o período de convenções. Agora sim, eu estou aberto ao diálogo. Conversei tanto com o prefeito, com o atual prefeito, como com o ex-prefeito também, já tivemos diálogo. Tenho conversado com diversas lideranças políticas no município de Palmas de Monte Alto, vários vereadores, vários ex-vereadores. Eu tive conversa, como eu falei, com o atual prefeito, com o ex-prefeito. Eu tenho sempre estado aberto ao diálogo, porque política é isso. Política faz parte da política. Uma pessoa que quer estar na política e se fecha ao diálogo,
não está fazendo da forma certa. Porque muitas das vezes, Marcos, até ouvir um adversário, dialogar, muitas das vezes te acrescenta, porque a crítica é muito fundamental na nossa vida. Tem pessoas que não gostam de escutar não, mas eu gosto. Eu tenho medo de pessoas que só falam o que a gente quer ouvir. Assim eu fico com medo e fico meio desconfiado. Mas pessoas que têm coragem de chegar para mim e falar: João, eu acho que poderia ser assim, eu acho que está errado assim. Inclusive, eu até brinquei com o prefeito que muitas das vezes ele me deu bons conselhos para a política, né, de Palmas de Monte Alto, de como se comportar na política de Monte Alto. Então, assim, apesar de sermos adversários na eleição passada, eu acho que a eleição de 2020 foi superada, tanto com o atual prefeito, com o ex-prefeito, e eu estou aberto ao diálogo com ambos e também com outros grupos. Uma coisa eu já posso adiantar aqui a Palmas de Monte Alto: o PSB não marchará sozinho nessa eleição. Teremos mais de um partido junto conosco na eleição de 2024. A gente agregará e virá um grupo muito mais forte para a eleição de 2024. Agora, o diálogo e propriamente as relações de como se darão ficará mais para frente. Agora, uma coisa que eu posso adiantar aqui, por toda a trajetória que a gente já disse aqui, né? Pelos nomes colocados, pelas avaliações que a gente tem, pela relação com o governador Jerônimo Rodrigues hoje, a gente tem uma vantagem tática, né? Que é uma vantagem tática em relação à eleição desse ano. Então, assim, eu estou muito tranquilo. As pessoas perguntam: e aí, João, como é que você está para a eleição? Eu falo: estou tranquilo, muito tranquilo, que a gente tem projeto. A gente tem boas ideias para apresentar para o município de Palmas de Monte Alto. A gente tem uma boa relação. E uma coisa que vocês podem ter certeza: eu não faço política por ser inimigo de ninguém. Eu não faço política por uma disputa pessoal. Eu faço política porque eu acredito em Palmas de Monte Alto, acredito no povo de Palmas de Monte Alto e acredito que a gente pode virar a chave e garantir o desenvolvimento de Palmas de Monte Alto. Agora, se amanhã ou depois, independente também dessa eleição, eu tenho certeza que tanto o atual prefeito como o ex-prefeito, ou qualquer liderança de Palmas de Monte Alto, não se negará a eu estando e o povo de Palmas de Monte Alto me dar a graça de estar à frente do município, da administração do município. Tenho certeza, Marcos, que a relação com nenhum deles, apesar de qualquer disputa eleitoral, será abalada e eu poderei no outro dia ligar, pedir um conselho, pedir uma ideia, porque a minha relação com todos de Palmas de Monte Alto é uma relação de amizade. Disputa eleitoral no período eleitoral. Passando o período eleitoral, a gente tem que dialogar com todas as forças. E é assim que se deve ser, né? Se deve ser feito. Então, longe de qualquer cogitação de você sair vice na chapa de alguém. Não houve essa conversa, não. As pessoas especulam muito. E muitas das vezes me perguntam: João, isso aqui, João. Eu falei: minha gente, calma. Não houve esse tipo de conversa. A gente dialogou, claro, sobre a relação, como eu falei, né? Sobre a gestão de Palmas de Monte Alto, sobre ideias do que pode ser feito em Palmas de Monte Alto. E como a gente sempre manteve um diálogo, tanto com o atual quanto com o ex-prefeito, a gente mantém um diálogo aberto aí. E assim, gostaria muito, Marcos, de verdade, eu gostaria muito que todos nós, né, que estamos aí colocando o nome, pudéssemos sentar e escolher um projeto, né? Não escolher um nome, não. Eu falo direto com as pessoas: não escolher um nome, não é porque fulano, não é por vaidade, não é porque fulano é mais chegado da pessoa, não é porque é a pessoa de confiança do prefeito, não é porque é a pessoa que teve um êxito como vereador, não é isso. A gente tem que escolher um projeto para Palmas de Monte Alto. Sim. E entre os pré-candidatos hoje em Palmas de Monte Alto, o único que construiu uma alternativa de projeto a Palmas de Monte Alto fomos nós, né? Uma alternativa diferente de tudo que já se viu em Palmas de Monte Alto, com os pés no chão e com a experiência necessária de entregar trabalho. Podem ter certeza que o que a gente vê em Palmas de Monte Alto da atual gestão, que for bom, nós vamos continuar e vamos entregar qualquer coisa, qualquer obra que iniciar agora, a gente entregará. Eu quero que Palmas de Monte Alto entenda o seguinte: vamos acabar com essas rivalidades bestas de um começar uma coisa e o outro não terminar.
tem que acabar com esse tipo de situação. Todos os políticos, né, devem fazer dessa forma, porque não é prejuízo para o prefeito que deixou o mandato, é prejuízo para a população, né? É recurso que a população que está investido ali e que é prejuízo para a população, e não para A ou para B. Então, se começou uma obra, tem que terminar. Saiu o outro que entrar, tem realmente, de fato, que concluir. É a pergunta da Josélia. Então, nós temos aí duas perguntas que são equivalentes, digamos, de passagem, né? Se encaixam uma com a outra. Sim. Fica à vontade. Evandro e Josélia, obrigado pelos dois pela pergunta. Começando, eu acho que as perguntas até que vão se entrelaçar aqui na resposta. Olha, Evandro, eu sei que as pessoas estão desacreditadas da política, e eu falo isso porque e se as pessoas estão desacreditadas da política, é pelos que já passaram e tiveram oportunidade. Porque, como eu nunca tive a oportunidade de gerir realmente o município de Palmas de Monte Alto, apesar de já termos entregado obras que são propriamente ditas da administração pública, né, a nível de prefeitura fazer, como a água lá do Agostinho Paracatu, para todas aquelas famílias. Essa questão é dar a oportunidade de acreditar que dá para ser diferente, dá para ser melhor, e pode ter certeza, Evandro, eu faço um desafio a qualquer um. Me dê a oportunidade, né? Me dê a oportunidade. É isso que eu falo com as pessoas, né? No período eleitoral, de fato, a gente fará isso de uma certa forma explícita, mas assim, se não der certo, põe pra fora, muda. O que a gente não pode é ficar dando murro em ponta de faca, ver que não deu certo e continuar com o mesmo, né? A gente precisa olhar para novas alternativas, olhar para uma forma nova. E aí, eu respondendo a dona Josélia, o seguinte, que apesar da pouca idade, a bagagem é grande hoje. Hoje, o cargo que eu ocupo, eu acho que eu sou a pessoa mais nova que já ocupou o cargo que estou hoje. Então, assim, não é a idade que define também a questão de como a pessoa se comporta. Porque muitas das vezes a gente tem prefeitos aí em cidades de 80 e poucos anos de idade, de 90 e poucos anos de idade. Tem o caso mais velho do Brasil, acho que foi 92 anos de idade. E assim, são péssimas administrações. Então, assim, se for só questão de idade, quanto mais velho deveria ser melhor. E não é o que acontece na prática. O que eu acho que muitas das vezes muda de fato é a vontade. Até uma palavra, é o tesão de fazer as coisas serem diferentes. E isso que move. E o jovem tem essa vontade, tem essa ousadia de querer inovar. Eu falo hoje até para essas novas gerações, mas tem um jovem em casa, deve perceber muito isso, e é o que eu tenho visto. O jovem de hoje é empreendedor, o jovem de hoje pensa grande, o jovem de hoje quer ter o seu próprio negócio, o jovem de hoje quer ter o seu próprio comércio, o jovem de hoje quer buscar sua independência, quer crescer. O jovem de hoje tem uma cabeça que é diferente dos jovens de outrora. E a administração pública tem que estar no mesmo ritmo, né? Essa administração tem que estar ligada nessas novas gerações. Essa administração pública precisa ter um olhar especial para os mais velhos, cuidar dos nossos idosos, cuidar dos nossos servidores, cuidar das pessoas no modo geral, mas precisa compreender que o mundo hoje está na palma da mão. A informação é muito rápida, o mundo muda muito rápido, e a gente precisa, e eu falo novamente, a administração precisa ter políticas públicas voltadas a incentivar esses jovens. Minha maior preocupação hoje, de verdade, é fazer com que essas novas cabeças pensantes não fujam de Palmas de Monte Alto. Precisamos que essas novas pessoas que se formam em Palmas de Monte Alto, a quantidade de técnico agrícola que nós temos no nosso município, a quantidade de agrônomo que a gente tem no nosso município, que trabalham no Oeste, e que são reconhecidos lá fora, a quantidade de professores que dirigem instituições estaduais hoje, que trabalham na educação. Eu vou citar dois nomes aqui, que estão hoje, não trabalham diretamente com Palmas de Monte Alto, mas assim, Fausta e Ginaldo, são duas pessoas de Palmas de Monte Alto, dois montealtenses, que não há quem fale fora de Palmas de Monte Alto da capacidade, da inteligência desses dois. Mas não estão em Palmas de Monte Alto. E a minha preocupação é essa.
Tem toda nova geração aí. Quantos novos FASTs estão aí nas escolas? Quantos novos ginásios estão na escola de Monte Alto? Quantos novos estão com essa capacidade, essa inteligência? E a gente não pode deixar fugir mais não. E a administração precisa estar voltada a isso. A gente não pode deixar fugir o capital intelectual, o capital empreendedor, o capital comercial de Palmas de Monte Alto para fora. Então, assim, a administração de Palmas de Monte Alto precisa ter um olhar para isso. E eu acho que a grande proposta que a gente traz, Evandro, a grande proposta que a gente traz, José, é isso. É cuidar das pessoas de Palmas de Monte Alto. Garantir renda para as pessoas de Palmas de Monte Alto. Um dado, Marcos. Roger, 59%, aqui IBGE 2021, que é o último dado atualizado do IBGE, 59% dos empregos de Palmas de Monte Alto são vinculados à administração pública. Quase 60%. A gente tem apenas 14 na indústria, 13 nos comércios. Nos comércios. A gente tem 8 na agronomia, né, no município, na agropecuária e no serviço na zona rural, e 8 apenas que prestam serviços, né, que aí é o caso, por exemplo, eu que sou arquiteto, Marcos que tem a gráfica, né, e o pessoal autônomo, são apenas 6%. Tá errado. Se a gente olhar esses números hoje e perceber que quase 60% das pessoas empregadas no município estão na administração pública, a gente tem que parar e pensar, rapaz, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa precisa ser mudada. E eu acho que é o grande gargalo e o que a gente traz como proposta. Mudar essa realidade de Palmas de Monte Alto. E Evandro, pode ter certeza, eu brinco com as pessoas, eu sou político, mas não sou descarado. Eu tenho vergonha na cara. Eu cresci, minha família, muito responsável. Minha mãe sempre falou que a gente precisa falar a verdade, cumprir. Eu cresci com minha mãe falando, quem fala a verdade não merece castigo. Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade com Palmas de Monte Alto. E aí a gente deixa aqui o espaço, 1 minuto para você fazer as suas considerações finais e abordar alguma coisa que porventura a gente não tenha te questionado. No momento, Marcos, é só de agradecer, Roger, agradecer a todos os ouvintes que têm a paciência de estar aí nos escutando, de estar na audiência, agradecer a dona Benilda, seu Miranda também, muito obrigado pelo elogio, e dizer para as pessoas de Palmas de Monte Alto que esse filho de Palmas de Monte Alto, que é neto de pedreiro, que saiu de Palmas de Monte Alto para formar arquiteto, tem a disposição de voltar para Palmas de Monte Alto para cuidar das pessoas, gerar oportunidade e garantir renda para as futuras gerações de Palmas de Monte Alto não dependerem mais de ficar só vivendo de 4 em 4 anos de eleição, vivendo preocupado com o dia de amanhã por conta dos empregos ligados diretamente à administração pública. Podem ter certeza que esse meu período em Salvador, esse período na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esse período ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, ao lado da minha presidente Lítis da Mata, do secretário de Desenvolvimento Ângelo Almeida, nos serviu para conhecer e fazer relações diretamente com todos os outros secretários, a secretária de Saúde Roberta, o secretário de Desenvolvimento Rural Osni, todos eles, o chefe de gabinete do governador Loyola, todos eles, a gente foi criando uma relação justamente para oferecer a Palmas de Monte Alto o melhor caminho, uma melhor alternativa, e de mim, todos podem esperar isso. Propostas, ideias, inovação, um choque de gestão. Eu acho que Palmas de Monte Alto precisa de uma gestão que realmente foque, que permita que os comerciantes de Palmas de Monte Alto desenvolvam melhor. A gente precisa de políticas públicas voltadas a desenvolver o nosso comércio. Palmas de Monte Alto não pode ficar mais dependente só do comércio em Guanambi. A gente precisa desenvolver e criar políticas públicas, os novos empreendedores de Palmas de Monte Alto, o pessoal do campo. Eu não posso deixar de falar aqui do pessoal da zona rural. 78% da nossa agricultura é da agricultura familiar, apenas 22% é agricultura industrial de fato no território do nosso município. E eu não posso deixar de olhar, até porque o presidente do meu partido é mestre em produção vegetal no semiárido e é agrônomo, engenheiro agrônomo e mestre. E sempre puxa minha orelha, é uma pessoa que sempre me deixa ali, e tudo que eu escuto também dos produtores no campo, a gente precisa ter políticas que cuidem dessas pessoas, que produzam. Palmas de Monte Alto tem um grande potencial, Marcos.
Eu acho que falta explorar esse potencial e nós estamos aqui para oferecer esse caminho e explorar esse desenvolvimento de Palmas de Monte Alto. Muito obrigado mesmo ao espaço, ao carinho que as pessoas de Palmas de Monte Alto têm por mim. Independentemente do resultado da eleição passada, Marcos, a relação que eu criei com várias pessoas que votaram ou não votaram em mim na eleição passada, uma relação de amizade por todos os cantos que eu passei. Eu brinco que quem não gosta de mim é porque não sentou para conversar comigo. Pode até não dar oportunidade e não votar, mas falar que não gosta é porque não sentou para conversar comigo, porque eu trato todo mundo com muito respeito. É por isso até porque eu permito dialogar com adversários, porque a tratativa com todos é sempre de muito respeito, de ouvir as pessoas. Eu tenho uma disponibilidade muito de fazer, como eu fiz a gestão hoje na secretaria lá, cuidando das indústrias do Estado, ouvindo, debatendo. Eu acho que a política também, apesar de que às vezes quem está na liderança, quem está na frente, tem que tomar decisões de fato que muitas das vezes desagradem, porque precisa ter a força de nortear a equipe, mas eu sou muito de diálogo, sou muito de ouvir. Marcos e Roger sabem que Marcos, ainda mais que a gente conversa às vezes nas oportunidades, sabe que eu sou muito de escutar conselho, de ouvir as pessoas, não sou cabeça dura de acrescentar ideias às nossas propostas. Então, Palmas de Monte Alto, aguardem, porque também tem muita coisa ainda para entregar esse ano. Eu tenho muita novidade aí para ser entregue em Palmas de Monte Alto. Tem muita aliança, a gente nem tem tempo para falar, tem muita gente boa mesmo, vindo somar com a gente no nosso grupo esse ano. Tem muita gente que está deixando os adversários para vir somar o nosso grupo, e em breve todos ficarão sabendo. E assim, pode ter certeza, desse montealtense aqui, desse jovem, são só boas intenções para cuidar do povo de Palmas de Monte Alto. Palmas de Monte Alto, pode ter certeza que eu dedicarei todo este ano, todo esse período, dada essa oportunidade em Palmas de Monte Alto, a cuidar do povo de Palmas de Monte Alto. Podem ter certeza que de mim vocês terão um amigo sempre para cuidar, não só na área de agricultura, só na área da indústria, da geração de empregos, mas também na área de saúde e educação, que a gente não abordou, mas a educação de Palmas de Monte Alto também precisa de um choque de realidade, porque entre os 22 municípios da microrregião de Guanambi, nós estamos na 19ª posição do IDEB da região, caímos 2 posições no IDEB, e a gente precisa discutir isso, eu preciso escutar os profissionais, a comunidade escolar, os professores. A gente precisa sentar, dialogar e construir um projeto alternativo e ver o que pode melhorar em Palmas de Monte Alto. Eu estou aberto ao diálogo. Esse ano, é o ano do diálogo, é o ano de somar forças, é o ano de ir para um novo caminho em Palmas de Monte Alto. E podem ter certeza, nós estamos preparados. E quando eu falo aqui, em todos os quesitos, estamos preparados para começar uma nova alternativa a Palmas de Monte Alto.